Então, boa noite, aula de Imunologia Clínica 2, nós vamos falar de parâmetros dos testes laboratoriais, a segunda parte aí da aula. Então, o que são parâmetros, né? Parâmetros, eles são utilizados para validação de testes sorológicos, também para validação de testes, por exemplo, para dosagem de glicose, para qualquer teste de laboratório. E o parâmetro, ele serve para validar um teste sorológico, né, um teste para pesquisa de anticorpos, por exemplo, numa determinada população. Então, vou colocar como exemplo aqui, né, então se a gente fosse pensar, né, num teste sorológico novo para pesquisa de anticorpos para o coronavírus, por exemplo, para pesquisar IgM e IgG. O que teria que se fazer quando lança um teste novo? Esse teste novo tem que ser comparado com um teste que é considerado um padrão ouro. Então, eu tenho que validar intrinsecamente esse teste, né? Validando aí o desempenho dele quando eu comparo com o padrão de referência. Então, por exemplo, o que está sendo referência agora para o coronavírus é a PCR em tempo real, que é aquela que dosa a quantidade de carga viral. Então, se eu tenho um teste sorológico, o desempenho dele ele vai ter que ser comparado frente a um teste de PCR, por exemplo, para ver o quê? Para ver se ele tem sensibilidade suficiente, especificidade suficiente, eficiência suficiente, preditivo positivo suficiente, preditivo negativo suficiente, para poder estar sendo utilizado numa determinada população. É lógico que eu falei do coronavírus, né? Na verdade, o padrão ouro para diagnóstico de vírus é cultura celular, é cultivar em cultura de células, né? Porque vírus precisa de célula, porque ele é um patógeno intracelular obrigatório. Não daria para a gente estar, por exemplo, fazendo isso, por exemplo, num meio de cultura que a gente usa para micro. Tem que ser para microbiologia, tem que ser um meio de cultura que tenha células, então fibroblastos, ovos de galinhas embrionados e assim por diante. Então, isso é comparar. Então, isso é um parâmetro, né, para validar um teste. O que a gente tem que entender? Que toda vez que a gente faz um teste laboratorial, nós podemos ter resultados falsos negativos e falsos positivos. Isso aqui é uma série histórica de exames de medição do colesterol desde a década de 49 até 94. O que a gente percebe? Que cada vez mais, lá em 49 eu tinha 23,7% de resultados falsos, somando falso negativo, somando falso positivo. Os testes, eles têm melhorado cada vez mais. Em 94, esse estudo mostrou 5,5%. Se a gente fosse olhar hoje um estudo em 2020 de medição no colesterol, a gente tem uma taxa de 2% de resultados falsos. Só que essa taxa não está zerada, a gente ainda tem resultados falsos. Qual que é o problema de um resultado falso? Se eu tenho falso negativo, quer dizer o quê? Que o paciente tem uma determinada doença e ele não foi diagnosticado. Então, esse paciente ele vai ficar sem tratamento, porque ele não tem diagnóstico, e ele pode evoluir para óbito. Além do que, ele pode transmitir para outras pessoas, porque ele está sem tratamento. É grave um falso negativo, né? Imagina uma bolsa de sangue contaminada com o vírus do HIV, e aí o resultado deu falso negativo. É gravíssimo. Quando a gente tem falso positivo, também é grave. Por quê? Porque a pessoa, num falso positivo, ela vai tomar um medicamento que ela não necessita, e isso vai gerar gasto em saúde pública. E também pode levar a óbito. Entretanto, o falso positivo mais facilmente ele pode ser corrigido, né, do que um resultado falso negativo. Então, aqui eu coloquei um exercício para a gente calcular a especificidade, sensibilidade, o preditivo positivo e o preditivo negativo de um teste e falar a importância dos percentuais encontrados. Este teste teria melhor utilização em bancos de sangue ou laboratório de análises clínicas e por quê? E qual a amostragem? Então, primeira questão, a amostragem são o número de indivíduos que participam de um estudo, diferente de amostra. Amostra é amostra biológica. A amostra pode ser sangue, pode ser fezes, pode ser urina. A amostragem são o número de pessoas. Então, aqui nesse teste, a gente tem o padrão ouro. O que seria o padrão ouro? O padrão ouro é aquele melhor exame para fazer o diagnóstico de uma doença. Então, por exemplo, vou colocar aqui no meu exemplo, o coronavírus, que a gente já deu aí de exemplo. Se eu falasse que isso aqui é o resultado de um exame de PCR em tempo real, que é a PCR que vê a quanto de vírus que tem no sangue. E aqui eu falo que é um teste laboratorial para pesquisa de anticorpos da classe IgM, que é um marcador de fase aguda.
Então, o que a gente tem? Sempre o padrão ouro, ele vai estar desse lado. E no padrão ouro, eu vou ter duas populações. Eu vou ter indivíduos doentes e indivíduos não doentes. E vou ter um total. Então, desse estudo aqui, participaram 1.980 indivíduos, né? Desses 1.980, 500 eram indivíduos doentes e 1.480 não doentes. Se a gente somar 500 mais 1.480, eu vou ter 1.980 pessoas que participaram. Só que aí o que acontece? Esses mesmos 500 pacientes, eles tiveram um exame realizado por PCR e por pesquisa de anticorpos. Eles tiveram 2 exames realizados. Por quê? Porque a finalidade é avaliar quais são os parâmetros que esse teste tem em relação a uma PCR. Então, quando o paciente, esses 500, fizeram um teste de anticorpo IgG que a gente falou, 430 IgM, né, que eu falei, 430 deram positivo na PCR e positivo no teste. Então, a gente chama ele de verdadeiro positivo. Ele tem vírus e ele tem anticorpo presente e o teste conseguiu detectar. Então, tem 480 são verdadeiros positivos pelo teste. 70 indivíduos estavam doentes, olha, tá aqui na coluna do doente, só que esse teste não pegou. Pode ser porque o anticorpo demora 7 dias para ser produzido, pode ser que tem pessoas que levem um pouco mais, então ele vai ficar com um diagnóstico que é um diagnóstico falso negativo. Por que falso negativo? Porque ele está doente, só que a pesquisa de anticorpos deu negativa. Se a gente somar 430 mais 70, vão dar os 500. Então a gente chama esse aqui de falso negativo. Aí eu somo 430 mais 70, 500, verdadeiro positivo mais falso negativo. A outra população são de indivíduos não doentes, indivíduos saudáveis. Então, eu tenho 1.480 indivíduos não doentes. 1.400, quando testou para o IgM, deu negativo. Então, a gente chama ele de verdadeiro negativo. E 80 pacientes, apesar de não terem a doença, não terem vírus, o teste de anticorpo deu positivo. Então, a gente chama isso de resultado falso positivo. Pode ter sido uma reação cruzada, era uma outra doença e o teste pegou como se fosse o coronavírus, por exemplo, e a gente chama esse resultado aqui de falso positivo. 1.400 mais 80 mais 1.400, 1.480. Aí eu somo a linha também. 430 mais 80, 510, que vai ser o verdadeiro positivo mais falso positivo. 70 mais 1.400, 1.470, verdadeiro negativo mais falso negativo. Se eu somar 510 com 1.470, eu vou ter os 1.990 indivíduos. O que são os parâmetros? Então, a sensibilidade, ela é a proporção, todos eles são proporções, todos eles são divisões. Então, a sensibilidade é a proporção de indivíduos verdadeiros positivos na população de indivíduos doentes. Então, quem que é meu verdadeiro positivo? 430. Quem que é meu doente? 500. Então, eu divido 430 por 500, vai dar 0,86. Como esses índices são em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, 0,86 vezes 100, a minha sensibilidade é de 86%. O que isso significa? Que desse total aqui de 500 indivíduos doentes, 86% são verdadeiros positivos e 70%, né, que corresponde aí a 14%, são falsos negativos. Quando a gente vem para a especificidade, quando eu vou lá para especificidade, o que eu vou ter, né? Só um minuto. Quando eu vou lá para a especificidade ela já se refere aos resultados de indivíduos não doentes. Então, a especificidade é a proporção de verdadeiros negativos na população de não doentes. 1.400 verdadeiros negativos dividido por 1.480 total, 0,94. Vezes o 100, eu vou ter 94% de especificidade. Então, da população de indivíduos não doentes, 94% vão ter resultados verdadeiros. E o que? 6% vão ser os falsos positivos, que vão ser 80%. Então, sensibilidade, ela se refere aos pacientes doentes. Especificidade se refere aos não doentes. Valor preditivo positivo, ele já está relacionado ao teste. Então, é essa linha aqui, ó.
Valor preditivo positivo é a proporção de verdadeiros positivos do teste na população de testes positivos. Então, a proporção de verdadeiros positivos, 430. No valor total de teste positivo, eu tive 510 testes positivos entre resultados verdadeiros e falsos. Então, 430 dividido por 510, 0,84 vezes 100, 84%. Então, quando esse teste tem um resultado positivo, 84% é verdadeiro positivo. Os 16% vão ser resultados falsos positivos. O valor preditivo negativo, ele se refere aos resultados negativos do teste. Então, quando o teste tem um resultado negativo, qual é a minha proporção de verdadeiro negativo dentre os resultados negativos do teste? Então, a gente faz 1.400 dividido por 1.470. Vou ter 95%. Quer dizer o quê? Que quando o teste tem resultado negativo, 95% disso realmente é negativo, né? Os que seriam os 1.400. Os outros 5% vão ser falsos. E a eficiência, que a gente também algumas precisão, ela se refere aí à proporção de verdadeiros do teste. Então, a gente pegaria verdadeiro negativo, que é 1.400, mais o verdadeiro positivo, que é 430. Então, vai dar 1.830, dividido por toda a amostragem, que é os 1.980. Então, a eficiência desse teste é de 92%. Quer dizer o quê? Que esse novo teste, ele vai detectar 92% dos pacientes de forma correta, ou como verdadeiro positivo ou como verdadeiro negativo. E 8% dos resultados globais vão ser falsos. Outro índice que existe é a reprodutibilidade. A reprodutibilidade é o quê? Por exemplo, eu faço esse teste de anticorpos no meu laboratório e eu tenho um resultado. Eu pego essa amostra do paciente, mando lá para o laboratório da Milene e ela vai ter o mesmo resultado. Então, quer dizer o quê? Ela conseguiu reproduzir o teste que eu fiz e obter o mesmo resultado. Então, isso se chama reprodutibilidade do teste, né? A gente chama isso de controle de qualidade intralaboratorial. É entre laboratórios, né? A gente também tem o controle de qualidade externo, que aí a gente compra pronto dos órgãos que vendem aí controle de qualidade. Outro assunto que a gente precisa tratar é o limiar da reatividade. O que seria isso? A gente chama de cutoff ou limiar da reatividade. Quer dizer o quê? É um ponto de corte do teste sorológico e aí, acima desse valor, os pacientes são considerados reagentes ou positivos e abaixo não reagentes. Então, se a gente perceber aqui, a gente tem uma frequência na população e aqui a gente tem o título do anticorpo. Então, 10, 20, 30, quantos anticorpos foram descobertos? Então, por exemplo, se eu colocar aqui que aqui é o IgG, é o exemplo do meu anticorpo, e aqui é a frequência na população. Então, o que a gente tem? Ó, sempre, a maioria da população é não doente. Então, ela está simbolizada aqui por essa minha curva que é lilás clara. Então, a maioria é não doente. E uma faixa mais baixa, então eu teria aqui uns 80% de não doentes e aqui mostrando, né, uns 40% de doentes. Então, essa minha curva aqui é a curva dos não doentes. O que eu percebo? Que esse resultado que está do lado de cá desse gráfico, ele é realmente o indivíduo não doente. Então, a gente chama de verdadeiro negativo. Esses pacientes aqui, ó, nesse lilás claro, eles não estão doentes, só que eles têm um título um pouco mais alto de anticorpo. E aí, o resultado deles no exame vai ser um resultado falso positivo, porque do lado de cá é reagente. Então, aqui seriam os verdadeiros negativos e aqui seriam falsos positivos. Quando eu pego a curva dos doentes, é a mesma coisa, ó. Todo mundo que está do lado de cá é verdadeiro positivo, porque tem um título um pouco mais alto. Quem deu para o lado de cá, então, por exemplo, o paciente que tem pouco anticorpo ainda, e ele está desse lado de cada curva, ele vai ser um resultado falso. Por quê? Porque ele é doente, ele é a curva do doente, mas isso aqui é um falso negativo. Então, eu teria verdadeiro negativo, eu teria verdadeiro positivo. Aí aqui eu teria falso positivo e aqui eu teria falso negativo. Isso acontece, é uma curva de distribuição da frequência de títulos normalmente observada na população. Por quê? Quer dizer que a gente faz respostas imunes diferentes. As pessoas, cada indivíduo tem, assim, a nossa resposta imune é para ser semelhante, mas a gente tem várias diferenças que faz com que ocorra esse tipo de gráfico na população mundial.
E o gráfico que ocorre, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente for pensar em coronavírus, produção de anticorpos, ele não é o mesmo gráfico que vai acontecer nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque a gente viu que aqui no Brasil, por exemplo, o vírus já sofreu 2 clusters diferentes no DNA, então ele já deu uma certa modificada, né? Então, isso faz com que a gente faça respostas diferentes e produza quantidades de anticorpos diferentes. Então, eu posso sim ter resultados falsos negativos e falsos positivos. Isso aqui seria um teste ideal, né? Se eu jogar a linha bem aqui no meio, ó, todo mundo que é negativo vai ser verdadeiro negativo, todo mundo que é positivo vai ser verdadeiro positivo. Então, eu vou ter uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 100%. Se a gente for pensar, isso seria ideal, mas isso não existe, né? E lembrando, quando que eu teria uma sensibilidade de 100%? Quando na minha tabela não existir resultado falso negativo. Por quê? Por exemplo, se eu tenho 500 indivíduos doentes, os 500 dão verdadeiros positivos, se eu divido 500 por 500, vai dar 1. 1 vezes 100%, 100% de sensibilidade. E a mesma coisa para a especificidade. Então, este gráfico aqui, ele não existe. Ele é ideal, mas ele não existe. Porque as pessoas têm respostas imunes variáveis. Se a gente for olhar aqui, ó, nesse outro gráfico, e se a gente for pensar, ó, se a gente fizesse um ponto, um cutoff aqui, ó, no número 1. Então, se eu riscasse aqui no número 1, olha a minha curva dos doentes. Quando eu tenho um cutoff aqui em 1, todo mundo que é verdadeiro positivo vai dar verdadeiro positivo. Então, eu tenho 100% de sensibilidade. Se eu jogasse o meu cutoff aqui em 2, ó, nesse valor aqui, olha lá a minha curva dos não doentes. Todo mundo dando verdadeiro negativo. Então, eu teria 100% de especificidade em 2. E em 3, a gente volta para o mesmo gráfico que a gente acabou de visualizar, que é o gráfico que geralmente ocorre na população mundial. Então, o que a gente tem que frisar? No banco de sangue, o falso negativo é muito grave, porque eu vou ter uma bolsa contaminada e ela vai contaminar as pessoas, né? Então, no banco de sangue, eu tenho que ter uma sensibilidade de 100%. Por quê? Porque eu não posso ter falso negativo. Quando a gente vem para o laboratório de análises clínicas, nos laboratórios, a maioria da população faz check-up, a maioria da população é não doente. Então, eu tenho que ter um teste que tenha alta especificidade, porque realmente eu tenho que liberar resultado verdadeiro negativo, né? E aí eu preciso de um teste que tenha muita especificidade para evitar resultados falsos positivos. Ah, mas você não poderia ter um teste que tivesse 100% dos dois? Dificilmente a gente chega num teste, né? Eu nunca vi, né, um teste que tenha 100% de especificidade, 100% de sensibilidade, né? Nem a PCR não tem esse valor, né? Nem os testes mais avançados.